Boa noite, Brasil. Boa noite, Amapá. Boa noite, mundo. Estamos no nosso quarto episódio da segunda temporada do Saúde é o que Interessa, o podcast da sua farmácia preferida, Mercadão dos Medicamentos. Eu sou a Daniele Barreto, Mercalover de carteirinha, e eu estou aqui ao lado da maravilhosa Lívia Parente. Tudo bem, Lívia? Preparada? Estamos todos preparados para uma temporada incrível, nosso quarto episódio. Trouxemos convidados muito especiais e o de hoje também é bem especial. É uma honra estar aqui. Vocês sabem que eu sou Mercalover de carteirinha também e a gente está trazendo assuntos bem importantes, né, Dani? Muito, muito, muito. Falar de saúde é sempre muito importante, né? E levar essas informações para vocês de casa. Passaram aqui pelo nosso episódio vários especialistas que trouxeram informações sobre prevenção que vão ser muito importantes aí para você de casa, com dicas simples, conseguir prevenir e evitar doenças. Mas vamos começar, né, falando sobre cuidar da saúde. Cuidar da saúde na era da informação, na era da tecnologia, pode ser um grande desafio, principalmente quando o Dr. Google substitui a orientação médica, quando mitos se tornam verdades e quando fake news são espalhadas. Na segunda temporada do podcast Saúde é o que Interessa, vamos falar sobre prevenção. Convidamos profissionais da saúde para ensinar você, aí de casa, como evitar doenças com dicas simples para ter mais saúde, viver mais tempo sem estar doente. E hoje a gente vai conversar aqui com um médico para falar sobre um assunto que é muito interessante, né? Para quem está pensando em engravidar ou até mesmo para quem já está grávida, não é isso, Lívia? Com certeza. Nós sabemos que a gravidez não é uma doença, mas existem muitas doenças na gravidez que requerem uma atenção bem especial, podem agravar e se tornar problemas bem graves, né? E olha só, gente, doenças como a pré-eclâmpsia é uma doença ligada à pressão arterial, é a principal causa de morte materna e de bebês no mundo. Casos de diabetes gestacional é uma complicação que acomete, dependendo da região, entre 2 a 15% de gestantes, entre outras doenças. E nosso quarto episódio, nós estamos com um convidado muito especial, vamos conversar com o Dr. Wagner Almeida de Souza sobre a prevenção das doenças na gravidez. Seja muito bem-vindo, doutor, ao nosso podcast Saúde é o que Interessa. Obrigado, boa noite. É uma honra participar com vocês desse podcast. E estou aqui para contribuir, né, com a sociedade, com as mulheres, para ajudar na prevenção do que for preciso. Muito bom, doutor. Antes de começar o bate-papo aqui, eu preciso apresentar o doutor Wagner para vocês, né? A gente só trouxe médico de peso. E o doutor Wagner Almeida, né? Ele é médico ginecologista com a especialização em obstetrícia e está aí no mercado há quase 20 anos de atuação. Ele cuida da saúde da mulher, realiza partos humanizados e já trouxe aí inúmeras vidas ao mundo. Doutor Wagner, a gente está muito feliz por você ter aceitado o convite para falar de um assunto, né, que toca aí nós mulheres de diversas formas, que é esse momento de se preparar para o momento de gerar uma vida, né? Muitas mulheres sonham com isso por anos e poder se preparar para isso da melhor forma é algo muito importante. Então vamos lá falar sobre prevenção, né? Aprender. Antes da gente falar sobre a gestação em si, eu queria começar a conversar com o senhor sobre a pré-concepção. Qual o impacto da memória na pré-concepção da saúde do bebê? A vivência dos últimos meses antes da gravidez vai interferir o estilo de vida, a qualidade de vida emocional, psicológica, vai interferir na saúde desse bebê que vai ser gerado, doutor? Sim, com certeza. O ideal é que toda mulher realmente se preparasse para uma gravidez, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente vê que ainda que as mulheres não se preparam da maneira ideal. Às vezes, engravidei, e aí é correr contra o tempo. Mas o ideal seria que essas mulheres, mesmo antes de engravidar, fizessem toda essa prevenção. Fizessem os exames periódicos, ver como é que está a sua saúde. O fator emocional é muito importante também, isso conta. Às vezes a gente pensa que não, mas tem muito, esse fator emocional mexe muito com os hormônios. Então é muito importante a mulher estar preparada para uma pré-concepção. Então, assim, fazer os exames antes de uma gravidez, fazer exames preventivos, exames de rotina, para saber como está essa saúde, saber se tem alguma infecção, se precisa tratar.
antes mesmo de gerar uma gravidez. Então, a gente pode afirmar que tudo que você vivenciou ali antes daquela concepção pode interferir, sim, Sim, pode no interferir. processo da gestação Pode, com e certeza. da saúde dessa criança, Com né? certeza. Uma das coisas principais que a gente tem que fazer, além de fazer toda essa prevenção, realizar os exames de rotina também, é algo muito importante que as pessoas às vezes não fazem, é o uso do ácido fólico, né? O ácido fólico ele é fundamental para aquela mulher que pretende engravidar e que tem que começar a tomar o ácido fólico pelo menos 3 meses antes da gravidez. Então, você, mulher que pretende engravidar, consulte um obstetra, iniciar um ácido fólico que ajuda a prevenir uma formação fetal, evita questão de pré-eclâmpsia, né? Então, vai evitar vários fatores que podem prejudicar a gravidez. E são 2 vidas, pelo menos 2 vidas em jogo, né? No caso, podem existir gestações, 3 ou né? 4, né? De 3 ou 4 ou mais. Então, é uma preocupação real com a sua saúde, no caso da gestante, e com a do bebê também, né? A questão da gravidez, o pré-natal em si, começa justamente nesse momento, antes da concepção. Então, não é só o pré-natal, ele engravidou, correr atrás do pré-natal, mas se antes já se preocupar, porque você vai gerar uma vida, um serzinho, e precisa estar bem cuidado. Muito bom. Então, a gente pode dizer que uma gravidez programada, ela é uma prevenção para evitar riscos de doenças gestacionais? Doenças, malformações, para que essa gravidez ocorra tudo bem. Vai ser uma tranquilidade para a paciente e para o obstetra também, né? Que não quer passar sufoco. Não quer passar perrengue, né? Normalmente, né, a mulher ela pensa em buscar uma obstetra só quando já descobre ali a gravidez. Quando já aconteceu, né? Então, assim, eu tô pensando em engravidar, eu não preciso, eu posso ir lá no obstetra, eu posso fazer uma consulta. Devo ir ao obstetra. Deve ir. Tá vendo, gente? Olha que informação, né? Às vezes a gente tá ali planejando, só conversa com o marido. Nessa conversa com o marido, olha, a gente decidiu engravidar e vamos começar a tentar. Então é nesse momento que você já pode ter apoio ali de um profissional para estar nesse planejamento familiar, né? Junto com você. Ou até, como você falou no começo do nosso podcast, ou até vai em busca do Dr. Google e vai lá buscar um monte de informações. E acaba em fake news. Então, nem sempre verdadeiras, né? E acabam em fake news, ou aprende que se tomar uma determinada vitamina, ou uma quantidade de vitamina exagerada, que com certeza vai interferir, não é isso, doutor? Pode prejudicar. Vamos lá, tem mais perguntas. Então, doenças na gravidez. Ela pode impedir o parto normal? Hoje em dia eu vi que o senhor trabalha com partos humanizados, né? E hoje em dia isso é um pensamento de muitas mulheres. Eu particularmente sempre, a gente pensa em gravidez e pensa, quero tentar ter um parto normal e um parto humanizado. E aí quando a gente pensa na possibilidade de ter alguma doença durante a gravidez, isso pode ser um motivo para não conseguir fazer o parto normal? Com toda certeza, sim. Existem inúmeras doenças ou intercorrências na obstetrícia, né, que pode interferir na resolução da gravidez. Se um parto vai ser via vaginal ou se vai ser um parto cesáreo. Talvez a mulher sonhe em ter aquele parto normal, vaginal, tudo bonitinho, né? Quer sentir as contrações, aquela dor gostosa. Então, assim, mas aí chega lá no final, algo acontece, né? Algo não deu certo, alguma complicação. Falamos aqui na pré-eclâmpsia, é um dos fatores, né? Que é uma situação de emergência, uma gravidez de alto risco. E lá no final, isso aí depende de como essa paciente vai estar, como ela fez o acompanhamento, se está monitorado, se está tudo controlado, e se ela tem condição de ter um parto normal, para não colocar em risco nem a vida da paciente e nem do bebê também. Perfeito. Eu queria tirar uma dúvida. Eu sei o que é o parto humanizado e acredito que a Dani também sabe, mas com certeza alguém aí do outro lado não sabe o que é o parto humanizado. Doutor, explica pra gente o que é, na medicina, o parto humanizado. Parto humanizado, como o nome já está dizendo, é humanizado. Ser aquele parto mais natural possível, né? Claro, com todo devido cuidado, uma forma natural, sem uso de medicação, um ambiente adequado. Hoje em dia,
Existe o parto que pode fazer numa banheira, a paciente vai escolher a posição que ela quer ter o bebê, não precisa estar deitada, presa em uma cama. Então, assim, o parto humanizado, o próprio nome já está dizendo, humanizado. A paciente tem que estar à vontade. Tudo do bom e do melhor para ela naquele momento do parto. Perfeito. Entrando agora na questão das doenças durante a gravidez. Quais são as doenças mais comuns, né, que pode chegar a cometer as grávidas? Pré-eclâmpsia, diabetes, infecção urinária durante a gravidez ocorre muito. Eu acho que sim, essas são As mais recorrentes. mais frequentes. Aqui no nosso estado, que eu tenho a vivência da maternidade pública, que é a referência do estado. Então, a gente tem o setor de alto risco e assim a gente vê muito não a pré-eclâmpsia, vê a pré-eclâmpsia, mas assim, a questão da pressão alta, a diabetes, infecções urinárias, infecções vaginais, até mesmo aquelas pacientes que romperam a bolsa, né, são a ruptura prematura das membranas, e são assim, digamos que seja o carro-chefe. Sim. Qual é o papel do pré-natal no momento da prevenção? Por que é importante a mulher fazer o pré-natal? O que é que acontece? O que é que vocês olham durante o pré-natal? O pré-natal a gente vai olhar justamente a saúde da mulher e do feto também, né? A gente tem que saber como ambos estão caminhando. Se essa paciente está indo bem, a questão dos exames, alguma alteração, se tem alguma doença associada durante a gestação que vai complicar essa gravidez. A gente tentar minimizar todos esses efeitos, todas essas complicações. Às vezes tem complicação que nem mesmo o obstetra, não é da área da obstetrícia, da ginecologia, a gente encaminha a paciente para um especialista, por exemplo, um cardiologista, se precisar, um reumatologista, um endocrinologista, às vezes a gente precisa desse apoio também. Então, o médico no pré-natal, a função dele, o papel do médico é justamente ali prevenir as complicações, né? Estar atento para qualquer tipo de eventualidade que essa paciente que pode ocorrer durante a gravidez com essa paciente. Entendi. Eu tive uma gravidez e eu tive anemia. E aí eu fui encaminhada para o acompanhamento com um hematologista, né? Porque estava no nível realmente que precisava de investigação. Então tem esse trabalho com multiprofissionais, né? Sim, é muito frequente a gente ver anemia é um dos fatores, né? Porque tanto é que você vê, tá grávida, sulfato ferroso. Já vai com sulfato ferroso. Porque existe um consumo durante a gravidez, existe o consumo de vitaminas, de nutrientes, por isso a necessidade de vitaminas. Às vezes a pessoa, não vou tomar vitamina porque eu não preciso, eu me alimento bem. Mas às vezes não é só isso. Então tem alguns nutrientes e vitaminas que a paciente precisa durante o pré-natal. E, por exemplo, falou da anemia, o ferro é muito importante. Sim. O ferro trabalha o neurodesenvolvimento dos fetos. Então é importante a paciente estar atenta na questão de anemia e tratar. O ideal é prevenir, não tratar. O ideal é prevenir. Sim, com certeza. Para não chegar nesse momento, né? Doutor, em relação aos sinais e sintomas, a gente sabe a orientação precisa ser passada de forma correta de que se descobriu de repente uma gestação que não estava sendo esperada naquele momento, busque uma ajuda profissional, busque o profissional mais rápido possível, o quanto antes, para que você possa fazer esse acompanhamento do pré-natal. Mas vamos imaginar que mesmo com o pré-natal, a gestante sentiu alguma coisa, uma dor de cabeça, uma dor na barriga. Quais são os sinais e sintomas que toda gestante precisa ficar ali naquele estado de alerta para, de repente, até buscar uma emergência? O principal é dor. Uma dor intensa, mais forte, né? A mulher sabe identificar uma dor. Claro que ninguém consegue mensurar, um não consegue mensurar a dor do outro. Sim. Então, assim, dor que ela está achando que seja anormal, sangramentos principalmente, né? Não é normal a mulher estar sangrando durante a gravidez. Sim. Tem paciente que chega no consultório, não, eu tive um sangramento, mas é normal no início da gravidez. Não, o sangramento ele não é normal no início da gravidez. Pode acontecer, e aí é mais uma questão de obstetra, né? Fazer os cuidados para que esse sangramento não evolua e ocorra a evolução da gravidez normal. Então, dor, sangramento, às vezes pode ocorrer uma perda de líquido. Isso são sinais que sinais de alerta, né? Onde a paciente deve procurar um atendimento médico. Se ela não está fazendo pré-natal, não tem esse acesso fácil ao obstetra, no estado temos as maternidades públicas que prestam todo esse apoio para os pacientes. Então, corre para a maternidade para procurar uma ajuda.
É importante a gente ressaltar isso, né? Que temos o acesso à rede pública. Pode ser que muita gente ache que para fazer uma consulta precise ir para uma clínica particular, mas Emergência. numa emergência, Tem 24 horas. 24 horas. Muito importante isso, doutor. Quando uma gravidez ela é considerada uma gravidez de risco? A partir do momento que você identifica alguma complicação, alguma intercorrência. Exemplos, como eu já falei aqui. Pressão alta, diabetes, às vezes até a própria anemia vai se tornar uma gravidez de risco. Então, qualquer comorbidade associada à gravidez, essa gravidez vai se tornar uma gravidez de risco. E merece um cuidado maior, um cuidado redobrado. Então, o acompanhamento de uma gestante que se enquadra como gravidez de risco, ele é diferenciado? Sim, com certeza. Não pode brincar de ser obstetra, né? Infelizmente, a gente já vê alguns acompanhamentos que não é por um obstetra. Infelizmente, deveria ser, né? Principalmente na gravidez de risco. E assim, no nosso estado, puxando a nossa realidade, existe uma grande demanda de pacientes, de gestantes de alto risco. Então, qualquer patologia associada à gravidez vai caracterizar uma gravidez de alto risco. Doutor, em relação a essas 3 doenças que o senhor comentou, né? A pré-eclâmpsia, a diabetes gestacional, a anemia ou até outras que a gente já conversou aqui. Existe um fator genético ou um fator de herança familiar nessas doenças? Sim. A maioria das patologias, né, acredito que todas as patologias vai ter um fator hereditário, um fator genético, né? Aquela paciente que já teve, a mãe que teve pressão alta, o pai, né, diabética, essa paciente ela pode ter uma pressão alta, uma diabetes, às vezes nem se manifestou antes da gravidez, né? Se manifesta durante a gravidez, porque a gravidez muda, existe toda uma mudança no corpo da mulher, o organismo responde de outra maneira. Então é aí que a gente vai ver essas manifestações. Então é um momento de ficar alerta, já mesmo que você não tenha os sinais ou não tenha os sintomas, só o fato de já ter um histórico familiar já te deixa já com uma pulga atrás da orelha, e é uma informação relevante que precisa ser passada para o médico que está acompanhando. Isso são os antecedentes familiares, né? Mãe já teve, por exemplo, mãe tem gêmeos, né? Todo mundo quando vê gêmeos, tal mãe, alguém na família teve gêmeos, porque já vai buscar, porque tem um fator hereditário, e aquela pessoa pode ter gêmeos. Mesma coisa, pressão alta, diabetes, né? Então, até no próprio cartão de pré-natal, já vem identificando os antecedentes familiares, pressão alta, diabetes, uma formação, vários fatores. A mesma coisa dos antecedentes pessoais. Aquela paciente que faz tratamento, que já é hipertensa, que já é diabética, que faz acompanhamento, que toma medicação. Tudo isso são os antecedentes e chama atenção e requer todo um cuidado. Não, perfeito. Ainda falando, né, sobre a questão da pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e anemia. Fatores de risco fora o hereditário. Uma mulher que não tem histórico na família de diabetes gestacional, por exemplo, e que nunca manifestou essa doença antes da gestação. O que pode levar ela a ter uma diabetes gestacional, por exemplo? Vai ser igual a paciente que não está grávida. A diabetes é o consumo excessivo de açúcar. A pressão alta, a pré-eclâmpsia, sal, as gorduras, frituras. Então, a grávida, estou grávida, ela tem que ter consciência e também fazer uma educação alimentar. Não adianta estar grávida e querer, eu estou com desejo de comer, sei lá o que, né? E tem mulher que engorda, que ganha, não vou dizer engorda, mas ganha um peso, 20, 30 quilos durante a gravidez. E isso aí, esse ganho de peso, esse consumo em excesso de sal, açúcar, vai acarretar essas doenças. Já desmistificamos, então, aquela frase que algumas gravidinhas dizem, preciso comer por 2, preciso comer por 3. Não é o que você se alimenta, mas é como você se alimenta, a quantidade, os nutrientes, que são realmente, de fato, importantes, né, para a gestação. Aí entra o nutricionista, né? Então, fazer um acompanhamento com o nutricionista é fundamental também para fazer. Às vezes a gente pensa que sabe comer. Não, vou comer isso, não tem açúcar, mas ali está enganado. Então, o ideal seria um acompanhamento nutricional para fazer uma dieta balanceada e seguir um pré-natal bonitinho. Eu sempre falo, é bom para você, paciente, melhor ainda para mim, que eu vou ficar mais tranquilo.
não vou ter dor de cabeça. Não vai ter intercorrências, Sim. né? Olha que legal, né? Ao longo de toda a temporada, a gente falou sobre problemas cardiovasculares, colesterol alto, doenças oculares, e a gente acabou sempre caindo na mesma questão de que a prevenção está ali numa alimentação saudável, No prática estilo de vida, atividade né? física, no comportamento do indivíduo, né? Então a gente acaba sempre entendendo que o seu histórico, o seu comportamento, como você se alimenta, né? Se você tem uma vida de movimento com hábitos saudáveis, isso vai acabar favorecendo, né, para que você tenha uma gravidez saudável, para que você se previna contra diversas doenças. Então, assim, gente, ter hábitos saudáveis, se alimentar bem, é bom para tudo, É né? fundamental. É fundamental, isso é muito Até essa questão positivo. que tu falou, né? Antes de engravidar, eu estou pretendendo engravidar. Às vezes a paciente está acima do peso, né? O próprio ganho de peso, a pessoa que está acima do peso, dificulta a gravidez. Com Já tem uma certeza. dificuldade, não é impossível ela engravidar, mas vai ter uma dificuldade. Então perde peso, entra na linha, faz uma educação. Tudo isso é prevenção. Então, tu quer engravidar, está acima do peso, dieta, atividade física, reduz o peso, vai até facilitar essa gravidez. Essa- Pode falar. Essas doenças, pré-eclâmpsia, diabetes, como é que acontece o diagnóstico? Como é que você consegue identificar no consultório? A pré-eclâmpsia, Sim, a pressão que é a alta, pressão é alta. acompanhamento, né? Toda consulta de pré-natal, ideal é que essa grávida seja aferida a pressão, justamente para saber como é que tá. A gente não vai saber se não aferir a pressão, não tem como Sim. saber. Então, sobre a pressão alta, é fundamental a pressão em toda consulta de pré-natal, aferir a pressão, saber fazer um acompanhamento. A partir do acompanhamento. Esse Tudo é acompanhamento são consultas mensais, bimestrais, mensais. Tá? No final da gravidez, essas consultas vão encurtando mais. 15 dias, depois semanal, até o parto. Sim. Né? Outra coisa que a gente vê falando assim, talvez adiantando um pouco, Sim, as pacientes sim. falam assim, não, porque foi minha última consulta, eu não fui mais no pré-natal porque foi minha última consulta e vai ver a paciente ainda nem completou os 9 meses, as 40 semanas e a paciente não foi mais no pré-natal. Esqueceu, ele está com 38, 39 semanas. Não precisa. Relaxou, né? Tô na reta final, não Eu tô preciso só mais. esperando, aí eu não preciso mais. Aí tu chega no hospital, tá tudo alterado, pressão alta, ela relaxou, já comeu de tudo, já tô bem, cheguei no final, tô de boa. Olha É só. aí que a gente vê os grandes perigos. E até a posição do bebê, né? Em pouco tempo pode mudar também e Pode. vai alterar, né? Certamente a decisão se é um parto normal ou um parto cesárea, né? Isso. Eu já vi históricos, né? Eu tenho uma amiga que descobriu, ela teve a pré-eclâmpsia, realmente faltando pouco tempo para engravidar. E aí a importância do que ele falou, né? Se tá ali na fase final, você acha que não precisa ir mais para consulta, vai ver que é naquela fase final que você tem ali a pressão altera só Um ali. pico, né? Essas complicações vão acontecer justamente no final da gravidez. Olha. Né? Tem paciente que passa o pré-natal todo tranquilo, não tem nada. Mas lá no final, pressão tá alta. Então, E aí traz um risco. como é claro. importante se consultar com o obstetra, com o ginecologista obstetra, durante a gestação e não esquecer de manter esse acompanhamento Sim. até o momento do parto. né? Eu sempre recomendo minhas pacientes, olha, até o final da gravidez, até as 40 semanas, no máximo ali 41, vem aqui. Eu ainda digo assim, para te não esquecer que tu tem que parir. Você tem que chegar naquele momento ali. Eu já me digo, Vem aqui que eu vou te lembrar, vem né? aqui comigo, que eu vou te orientar, se para fazer a gente faz encaminhamento para deixar toda a orientação direitinho. Não adianta largar a paciente, dei alta para a paciente. Não, alta é depois que nasce, ainda vai voltar na consulta do puerpério para fazer um acompanhamento, saber como é que foi o parto, se está tudo bem, se está ocorrendo de uma maneira adequada. E essa consulta pós-parto, você consegue verificar também alterações que possam ter Sim, ocorrido ali sim. durante o parto? Tem paciente que após o parto permanece com a pressão alta, permanece uma glicemia alterada, a gente está falando de pressão Sim. diabetes, né? Ela permanece com a glicemia alta, então tem que fazer um acompanhamento para ver se aqueles valores de glicemia ou a pressão voltam ao valor normal e ela seguir uma vida tranquila como se fosse antes da gravidez, sem pressão alta, sem diabetes. Outras pacientes permanecem com um quadro de pressão alta e diabetes após o parto. Então, Olha é só. fundamental fazer esse acompanhamento após o parto, principalmente se tiverem complicações, né? Para saber se está tudo bem, se precisa tomar medicação e ver se vai precisar tomar medicação pro resto da vida ou não.
Então, para aquela paciente que de repente achou que aquela doença era momentânea, né? Estava só ali enquanto estava gravidinha e ela pode se estender Sim, sim. pós-gestação. E essa é uma dica importante, porque depois que nasce o bebê, né, a mulher até esquece de cuidar de si. E aí só lembra do pediatra, da Exato, vacina, é. de tudo, É da o que a check-in, gente- tudo da criança. É o que a gente Esquece mais de cuidar. escuta, né? Ah, a primeira consulta com o pediatra, a segunda, a terceira. Aí foi muito importante o senhor falar sobre essa consulta pós-parto, né? Justamente para que a gente entenda isso e quem está nos assistindo, nos ouvindo, entenda que precisa voltar para um acompanhamento, principalmente se tiver alguma das doenças que a gente comentou, Se tiver né? alguma complicação ali no final da gravidez, volte na consulta com seu obstetra ou na UBS, onde você fez o seu pré-natal, que é para fazer esse acompanhamento. Como é que está hoje, doutor, o quadro do estado, né? Você atende aqui na região do Amapá e quando você acompanha as várias mães, como é que você vê o quadro hoje? A gente tem quadro de muitas gestantes que têm doença na gravidez, a maioria das gravidez são saudáveis. Dá um panorama geral para a Tem gente. muita complicação. Tem muita complicação. Infelizmente, a nossa saúde aqui no estado é precária, né? É. Isso não é segredo. Não é segredo para não é ninguém. segredo para ninguém, né? Nenhuma uma inverdade que eu tô falando. Isso. Né? A gente tem uma maternidade que foi maternidade pública, né? Que foi criada, sei lá, 50, 60 anos atrás aí para uma população X e hoje a população do Amapá já duplicou e continua a maternidade do mesmo tamanho. Então, assim, não é o profissional que falta no hospital. A gente não tem estrutura no hospital. Estrutura física, é estrutural. Física, não tem. É um prédio sucateado, falta leito, porque é um hospital pequeno, né? Não tem problema de colocar ninguém. Então, a gente tem muitas complicações, sim, na gravidez. A gente tem um setor de alto risco. Hoje funciona um setor de alto risco na rede pública, tanto na maternidade Mãe Luzia, quanto lá no Papaléu Paz também tem um setor de alto risco. Por quê? Não conseguem. Os profissionais que tem lá não conseguem dar conta da demanda. Da demanda. Que tem. Isso é um ponto realmente preocupante, né? Sim, porque a com gente certeza. entende que a grande maioria da população ainda depende da saúde pública, né? Sim, infelizmente. Não tem acesso à saúde privada e quando falta capacidade, né, estrutural principalmente, né, Com para certeza. esse atendimento, muitos casos aí podem finalizar de uma forma que poderia ter sido revertida se a Sim, estrutura fosse sim. outra. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Às vezes eu estou de plantão no hospital. Eu preciso operar uma paciente, mas às vezes não tem leito. Não tem leito. Nossa. Às vezes falta material. Eu estou ali à disposição, mas eu não tenho leito. Por exemplo, às vezes o centro cirúrgico fica cheio de pacientes que já foram operados, estão na maca lá dentro porque não tem leito lá fora. As mesas de cirurgia estão ocupadas com pacientes. E onde é que eu vou operar? E eu imagino como isso deve ser frustrante para você que é profissional, para os seus colegas também que queriam poder ajudar mais, né? Cumprir com o seu papel, com a sua missão de uma forma mais decente. Sim, com certeza. É muito frustrante, sim, com certeza. Isso aí não tem dúvida. A saúde pública, além da sua atuação ser servidor público, não é isso? Sim. Dentro do serviço público, você também atende em clínica particular. Sim. E a realidade do cenário particular hoje aqui no Amapá é um pouco melhor do melhor. É melhor, né? É bem melhor. A gente já tem uma estrutura melhor no hospital particular. Tu consegue fazer um trabalho melhor, desenvolver um trabalho melhor. Desde o acompanhamento até o momento com mesmo ali certeza. do parto, consegue Com ter um certeza. atendimento bem melhor. Perfeito, gente. Doutor, vamos fazer um apurado aqui da parte da prevenção. Vamos. Vamos conversar agora diretamente com aquela nossa ouvinte, com aquela nossa telespectadora que está aqui ouvindo sobre prevenção. Vamos fazer uma listinha do que o senhor acha que é importante e é necessário no momento da prevenção da gestação, pré-gestação, pós-gestação. Saber como é que tá a saúde. É fundamental. Pensou em engravidar? Pensou em engravidar, tem que saber primeiro como é que tá a sua saúde. Não adianta você engravidar estando com alguma doença ou passando por uma situação ali que requer um cuidado. Então, primeiro, cuide da sua saúde.
fique 100%, pense na gravidez. Perfeito. Esse é o pré-principal. Engravidou, pré-natal. Quando que eu vou pro pré-natal? Descobri que está grávida? Pré-natal. Corre para o obstétrica. Corre, tá? Corre pro obstétrico. Para quê? Aquela situação. Os exames são fundamentais. Nessas primeiras consultas, a gente vai solicitar exame, verificar peso, né? Eu sempre registro peso no início da primeira consulta, para a gente ir acompanhando, saber como é que essa paciente está ganhando peso. Chegou ali na metade, olha, minha querida, você já ganhou X peso, você tem, seu limite é esse. Às vezes a paciente está na metade da gravidez, já atingiu a meta. Nossa. Olha, já atingiu a meta, não é para dobrar a meta, vamos segurar essa meta. Essa aqui. meta a gente não dobra. A gente não dobra, né? Então, descobriu que está grávida, é obstetra. Imediatamente. Não tem, vou esperar completar não sei quantos meses. Não, descobriu que está grávida, é consultar, realizar os exames justamente para prevenir. Pré-natal, justamente, prevenção. Sim. É todo um cuidado. Quanto antes descobrir alguma situação de risco, melhor que você consegue reverter. Muito bom. Você falou sobre o ácido fólico, né? Que é algo que é recomendado tomar até 3 meses antes, se você estiver já se planejando para engravidar. É muito comum as mulheres terem essa informação e correr ali na farmácia fazer essa compra sem ter uma recomendação médica. Assim também como acontece com anticoncepcional, né? Então, o que é que você acha disso? Qual é a sua recomendação em relação a isso? O ácido fólico é assim, não é um bicho de 7 cabeças, tá? Eu acredito que se você tem essa pretensão de engravidar, não consegui ir ao médico, mas você já pode começar a tomar um ácido fólico, não tem problema nenhum, não. Isso aí não vai precisar de uma prescrição médica, é um passo, vai lá, compre um ácido fólico, comece a tomar até você ir ao médico. Muito Tá? bom. Não é para começar a tomar ácido fólico e esquecer. Começou a tomar ácido fólico, mas mesmo assim precisa fazer a prevenção de doenças e tudo mais. Perfeito, é só uma etapa, entendeu, gente? Sim. Pode tomar o ácido fólico, mas no check-up geral, como ele falou, né? Para saber se sua saúde tá em dia. Muito bom, né? O checklist aí do que fazer se você tá pensando começar antes, né? Esse cuidando da sua saúde durante, né, a gravidez, cuidando da sua saúde, da saúde do bebê, do feto, do embrião. E pós também, né? Sim. Cuidando voltar a cuidar da sua saúde Sim, esquecer, também. né? Não Com esquecer do certeza. pós. O pós é fundamental também para a saúde da mulher. Saber como é que ela está, como que ela ficou, como foi o parto, se foi cesárea, como é que está a recuperação da cirurgia, se foi um parto normal, como é que está essa recuperação. Né? A gente faz aí uma avaliação, por exemplo, saber se tem anemia após o parto. Afinal de contas, a mulher tem sangramento durante o parto, Verdade. né? Faz uma avaliação, às vezes foi um parto que deu mais trabalho, sangrou um pouco mais, então tem todo esse cuidado, tem todo um histórico, porque às vezes, um exemplo, a gente atende a uma paciente na maternidade pública. Sim. Eu não acompanhei aquela paciente de pré-natal. Então a gente vai atender aquela paciente, vai passar os dias Passa aí pra de outra recuperação pessoa. e vai ser liberada, vai dar alta. Porque aquela paciente, ela tem que voltar ao médico. Sim. A gente não vai conseguir acompanhar aquela paciente. Então ela tem que voltar ao médico e dizer, doutor, tive o parto, foi assim, assim, assado, aconteceu isso, isso e isso, eu tô desse jeito. Para poder o médico saber também e ajudar. Então Sim. é fundamental a mulher procurar um atendimento médico após o parto. Principalmente se teve complicações, se foi um parto que deu um trabalhinho a mais, tem que ter um cuidado. Mesmo a gestante não tendo esses problemas de saúde, essas doenças que a gente comentou durante o nosso podcast, é importante que ela faça esse pós-gestação como um cuidado também até para futuras gestações, né? Tem um ponto importante, né? No pós-parto, às vezes a mulher já chega, doutor, eu quero tomar um anticoncepcional. Como é que eu vou evitar uma próxima gravidez? Então, nessa primeira consulta também a gente já trabalha, já vai conversar sobre o anticoncepcional, né? Saber qual é o anticoncepcional adequado naquele período do pós-parto, da amamentação, que não vai prejudicar o bebê, não vai prejudicar o leite. Então, é mais um ponto que é fundamental aí, que eu já estava até esquecendo. Olha, que importante. O planejamento familiar. Planejamento familiar. Né? Ou aquelas que já chegam também querendo saber quando que pode engravidar novamente, né? Já quero um atrás do outro. É escadinha. Doutor, quando eu posso engravidar de novo? Calma. Calma, vai vivendo aí. E acontece muitas de engravidarem já no... Já tive paciente com menos de 1 ano, 6 meses, que volta comigo, a gente for para conversar, eu ia conversar com ela sobre o parto, ela disse, não, já tô grávida. Já tô grávida de novo. Tô pronta para outra.
É, realmente, viu? Gente, muito boa conversa. Acho que a gente aprendeu muito sobre doenças gestacionais e principalmente como evitá-las, que é o mais importante, né? A gente está aqui para evitar. Doutor, aqui no mercado a gente acredita que prevenção é muito melhor do que remediar. E prevenção com dicas simples, como o senhor falou, fazer o check-up, se alimentar bem, cuidar da saúde. Queria que você deixasse uma mensagem para a população do Amapá falando sobre prevenção, principalmente quando a gente olha para o nosso estado, uma saúde tão deficiente. Eu acho que se prevenir se torna ainda mais importante para você não ser exposto a esse cenário de saúde pública. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para o público sobre prevenção. Bom, a gente passou aqui a nossa conversa falando na prevenção, né, sobre a questão da saúde, né? Eu acho que tudo começa com uma boa saúde da paciente. Eu volto a bater na tecla. Se você quer engravidar, primeiro olhe a sua saúde, saber como é que está, né? Estou bem de saúde, tenho condições de engravidar. Às vezes tem paciente que tem umas patologias que está meio compatível ali. Aí vai se tornar uma coisa frustrante para ela, porque ali na área da medicina, na nossa experiência, né, na nossa vivência, a gente sabe que aquilo ali vai ser complicado ou às vezes não vai evoluir. Sim. Né? Mas a paciente insiste. Então, é fundamental a paciente, a mulher, estar consciente da sua saúde. Estou bem, quero engravidar, eu vou engravidar. Isso vai facilitar. Vai facilitar para ela engravidar, vai ocorrer uma gravidez de forma tranquila, sem intercorrência. Ninguém quer. Ninguém quer. Se a paciente não quer, não pense que o médico que está ali no plantão ou que vai acompanhar o pré-natal, porque ele quer passar por um aperreio ali de intercorrência, de ter que correr, de tomar conduta. O ideal é que não aconteça nada. Sim. Quanto menos intervenção com medicação, com internações, é sinal que a gravidez vai evoluir melhor. Então, a prevenção é o bem-estar da mulher. Ela tem que estar bem para engravidar. Doutor, uma curiosidade, em relação às estatísticas dessas doenças que nós conversamos, a pré-eclâmpsia, a anemia, diabetes gestacional, vocês conseguem perceber um aumento ou um declínio dessas doenças com o passar dos anos? A nossa realidade aqui, eu acredito assim, que não vou te dizer que aumentou desesperadamente, né? Mas também não diminuiu. O que é preocupante, né? É. Porque a gente fala tanto sobre prevenção, mas parece que ainda é pouco, é insuficiente. Por que, né? eu falo para vocês que não diminuiu? Porque eu tenho um convívio dentro da maternidade que é referência. Sim. E ela vive cheia de pacientes. De casos de pacientes de alto risco, com complicações, com doenças. E às vezes não tem leito para elas. Então, não diminuiu. Se você aumentou muito, não, mas acho que mantém ali aquele quadro. Eu acho que deve ter um cuidado maior, tá? Eu vejo que essa questão das pacientes depende muito da paciente. Não depende do médico, não depende de mim. Tu estás grávida, tem que ter consciência que tu estás grávida e ter todo o cuidado. Só para te auxiliar. Então, assim, depende muito da paciente. Isso requer a vontade da paciente de estar bem. É o autocuidado, né? É o autocuidado. E a gente foi e voltou aqui, todos os episódios falando sobre isso, né? Vários médicos falaram assim, é o autocuidado, né? O paciente, a gente teve na última temporada com a doutora Camila, ela falando, né? Sobre pacientes que não conseguem nem dizer o que sentem porque não se conhece, né? Então, até durante a consulta, e você sente isso, você faz isso, a pessoa não consegue se perceber, né? Ao ponto de dizer quais são os seus sintomas, o que é que ele sente, porque não se conhece. E isso certamente limita o trabalho do profissional que está tentando ajudar aquela paciente a passar por um processo de uma forma mais saudável, né? Mas quando você se sabota, né, nas informações, das orientações, gera um bloqueio, né? Um bloqueio que não tem como avançar, não tem né? Uma bola de cristal para adivinhar o que passa na cabeça da paciente, o que ela está sentindo. Você tem que falar, tem que explicar para a gente vai investigar, vai fazer perguntas ali para chegar a uma conclusão, mas depende muito da paciente.
Gente, eu acho que ao longo desses 4 episódios que nós tivemos agora nessa segunda temporada, o aprendizado que fica é sobre a importância da gente se cuidar. Se movimentar é algo extremamente importante, né? Praticar atividade física não se trata de querer ter um corpo de atleta, de ser super magro, sarado. Se trata de manter o seu corpo em movimento para você consiga viver, fazer coisas básicas, né? Chegar numa idade e conseguir se agachar, fazer movimentos básicos. Se alimentar bem, como a gente viu, é prevenção para inúmeras doenças, se não todas, né? Acredito que toda doença, se você parte de uma alimentação saudável, né? Se o que você coloca na boca você tem um cuidado, isso vai fazer bem para você. Então, assim, eu acho que fica a lição aí, quem tem uma vida saudável, quem olha para si com muito cuidado, consegue engravidar, consegue viver bem com saúde e ter longevidade, né? Hoje em dia, cada vez mais fala que o tempo de vida da gente, a expectativa de vida tem crescido. De que adianta viver muito e não ter saúde? E não ter saúde. Não vale a pena. Não vale a pena. E quem assistiu aos nossos 4 últimos episódios pôde confirmar que o assunto acaba voltando para a prevenção, para o autocuidado, para o autoamor, para a alimentação, para o cuidado com a saúde mental, psicológica também, no evitar uma vida mais ansiosa, cuidar da saúde de uma forma globalizada também, porque nós somos seres humanos de maneira individual, né? Cada um tem a sua necessidade, mas sempre em busca também de profissionais que possam agregar para que a gente consiga ter uma boa saúde, né? Exatamente. Doutor, eu quero agradecer a sua presença. Eu sei que a vida é corrida, que é difícil arranjar um horário na agenda. Então, fico muito feliz, em nome do Mercadão, a sua presença aqui e pelo público, né? Vocês pediram muito para a gente trazer esse assunto em pauta. Trouxemos aqui o Dr. Wagner. Se tiverem mais dúvidas em relação a outros temas que a gente não abordou, pode deixar perguntas para a gente lá nas nossas redes sociais. E nas redes sociais, como é que a gente faz para te acompanhar? Qual é a sua rede social? Dr. Wagner Almeida no Instagram. Temos também o Instagram da Clínica Neovita. Pode estar acompanhando por lá também, né? Perfeito. Estou de vez em quando postando alguma coisa, gravando vídeo. Tem vídeos bem interessantes. Já dei uma fuçadinha lá. E não esqueçam, mulheres que querem engravidar, acompanhamento no pré-natal é fundamental. E aquelas mulheres que não querem engravidar também cuidar da saúde, né? Tem uma gama de assuntos a ser tratado e o bem-estar da mulher é fundamental. Deixa aí pra gente a sua opinião sobre o nosso bate-papo. Se você tiver algum assunto relacionado à ginecologia que a gente possa trazer também novamente o Dr. Wagner aqui, também vai ser um prazer trazê-lo de volta para atender a sugestão de vocês. É isso. Você encontra o Dr. Wagner na Clínica Neovita, né? Se quiser te atender lá. E ele também atende na maternidade, né? Maternidade. Sou da maternidade, eu desenvolvo mais a função de cirurgião ginecológico, né? Falando em outros assuntos, poderia marcar um outro episódio para falar sobre muito miomas. Olha só. Né? Um tema muito importante. Né? Inclusive, eu tenho mioma. Muito quilômetro. Olha aí. Muitos casos de mioma. Mioma de todo, passa a ter mioma para todo mundo. Mioma de todos os tamanhos. Nossa. Né? Tem acesso lá no meu canal, tem uns vídeos. Já postei um vídeo assim, de mioma assim, que surpreendente o tamanho. Às vezes a gente pergunta assim, como você deixou chegar a esse ponto, né? Tamanho. Tá? Já temos a próxima pauta com o Dr. Já temos, viu? Se você sofre com mioma, tem dúvidas sobre isso, já começa a mandar pergunta, que a gente vai trazer o Dr. Wagner aqui de novo. Muito obrigada, Dr. Wagner. Prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigada a você que está assistindo a gente, ou você que está ouvindo no Spotify. Acompanhe, vai vir uma nova temporada com mais profissionais de saúde e pode continuar enviando as suas sugestões de dicas, de temas e de pessoas profissionais da saúde que você quer que a gente traga aqui. Valeu muito a pena falar de prevenção com vocês. Foi muito bom, Lívia, estar com você aqui. Essa temporada acabou, mas só essa, porque com certeza teremos muitas outras temporadas. Estamos preparando uma temporada nova, olha, é uma superando a outra, cada vez melhor. Então continua com a gente que vem muita novidade por aí. Até mais, gente! Beijo, obrigada. Obrigada.